Olá, boa tarde. Gente, esse vídeo ele não vai ter imagens porque eu tô deitada, tá tudo escuro, tô muito cansada. E eu decidi fazer esse vídeo agora. Eu tava aqui com o celular na mão e assistindo alguns YouTubers, né, comentando sobre a reforma do ensino médio. A maioria dizendo que vai ser uma coisa boa, né? Geralmente aqueles que receberam dinheiro do governo para fazer uma propaganda positiva. Outros dizendo que fez pesquisa disso, daquilo e colocando as suas opiniões. Eu trabalho, né, no estado, para o estado, para a Secretaria da Educação, desde 2012, ou seja, há 5 anos, né? 5 anos como efetiva da Secretaria da Educação, embora anteriormente eu trabalhei, mas não como efetiva, mas sim como seletista. E o que eu tenho para dizer para todo mundo que vier assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio é o seguinte: se você chegar nos supervisores de ensino, das delegacias de ensino, né, e perguntar o que é essa reforma, eles não vão saber ao certo dizer o que é. Se você chegar e perguntar para os dirigentes de ensino o que é essa reforma, como que vai ser, o que vai mudar, eles não sabem. Mas por que que eles não sabem? Porque essas informações não foram passadas para nós. Aliás, nem a Secretaria da Educação sabe ao certo como que vai ser essa reforma na prática. Aí vem um monte de youtuber, de gente que não entende nada com nada, colocando opinião. Ah, e qual que é a sua opinião, a minha opinião? O que é certo é o seguinte, que a ideia do governo é aumentar as aulas de português e matemática. No Brasil, via de regra, a gente sempre soube, né, que matemática e língua portuguesa são as disciplinas mais valorizadas dentro do currículo. Tanto é que o Saresp é baseado, só tem matemática e língua portuguesa. O Enem, o foco agora que mudou um pouco, né, mas sempre foi voltado para matemática e língua portuguesa. Só que aí uma questão que eu faço, independente da mudança que vier, é a seguinte: o aluno, desde o primário, desde a primeira série, né, que ele entra lá, ele sempre teve e tem aulas a mais de língua portuguesa e matemática. Enquanto nas outras, no ensino fundamental, ele tem 4 aulas de história, 2 ou 4 de geografia, ele tem 6, em alguns casos até 8 de matemática e língua portuguesa. No ensino médio, a maioria das disciplinas, física, química, biologia, sociologia, filosofia, 2 aulas, português e matemática, 6. Ou 8, dependendo do turno que o aluno estude e da carga horária, né? Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tudo bem, a ideia do governo é ampliar português e matemática e deixar as outras meio que de lado, não é? Ou que o professor de português, se quiser, que trabalhe com a geografia, que trabalhe com a história, que trabalhe com a arte. Tá. Mas a questão que eu tenho é a seguinte: nesse tempo todo que esses alunos já tiveram, né, essas aulas a mais de língua portuguesa, de matemática, qual que é o diferencial? O que, que saiu de diferente nele? Porque o aluno chega, termina o terceiro colegial mal sabendo as 4 operações da matemática. Não sabe nada, sabe muito pouco. Isso, gente, a grande maioria deles. É claro que tem uns 10% aí que se destaca, mas a maioria, 90%, não sabe resolver uma equação, não sabe uma divisão, uma subtração, uma multiplicação, não sabe o mínimo, uma função, não sabe nada. Aí a pergunta que eu faço é: o que adiantou essas aulas a mais que ele teve em todo esse período, tá? E na língua portuguesa não é diferente.
O aluno termina o terceiro colegial, não sabe fazer uma redação, não sabe pontuar, não sabe ordenar as ideias. Aí a pessoa pode falar assim: ah, mas você está criticando essas disciplinas? Você está criticando o professor? Não, não estou. Tá? A culpa não é do professor, a culpa é de toda a sociedade, né? É um problema social. O aluno vai para a escola obrigado, desmotivado, não vê objetivo naquilo, né? Não tem objetivo a escola para o aluno. Ah, mas por que não tem objetivo? Antigamente, pelo menos na minha época, eu vim de família carente, tá? E eu via na educação a possibilidade de ter uma vida melhor, tá? Eu via isso. Então eu estudava com esse objetivo de formar, de ter uma profissão melhor, de viver em uma casa decente, de ter uma alimentação decente. Este era o meu objetivo, porque eu não tinha absolutamente nada. O nosso aluno hoje, ele vai para a escola, ele tem tudo. Por mais que seja de favela, de periferia, ele vai com roupa de marca, calçado de marca, smartphone, tudo de primeira. Nem que o pai tenha que ir lá comprar, divide em 20 vezes, mas dá tudo isso para o filho, sem poder, mas dá. Ah, mas você está criticando que o pai dá as coisas para os filhos? É obrigação do pai, sim, é obrigação. Só que ele dá isso e ele não mostra para o filho dele que tudo aquilo ali tem um custo. O que ele faz? Ele dá de mão beijada, ele não exige em troca que o filho estude, que o filho tenha as notas boas. As meninas, muitas vezes as mães não exigem que as meninas passem uma vassoura no chão, arrume uma cama, lave uma louça, nada. Eles não fazem absolutamente nada, tanto menina quanto menino. Então eles pensam assim: bom, eu tenho tudo o que eu quero, eu não preciso estudar para isso. Ele vai carregar isso para a vida dele, que tudo vai vir muito fácil. Aí quando termina o colegial, que ele tem que enfrentar a vida adulta, ele não está preparado, ele não está motivado, ele não sabe como fazer isso. E o que a gente vê cada vez mais e mais na sociedade é o seguinte: as meninas, 17, 18 anos, engravidam, o que, que elas fazem? Deixam os filhos para as mães cuidar, para os pais cuidar. O menino engravidou a menina, não quer saber de trabalhar para pagar pensão, os avós que bancam, que paga a pensão do filho dele. E esse jogo de responsabilidades, né? Tanto vê que a gente vê aí na sociedade pessoas que estão com 65, 68, 70 anos, que são aposentadas e às vezes ainda trabalham. Por quê? Para poder sustentar os netos, para poder criar os netos, para poder ajudar a pagar a pensão de neto, porque o filho não é capaz de fazer isso. Por quê? Pela criação que ele teve. Só que as pessoas não entendem isso. Que esse jogo de responsabilidade é o que está influenciando, em parte, para que o Brasil esteja ruim como está. Só que aí é muito mais fácil para a gente jogar sempre a culpa nos governantes. Ah, é o governo que é ruim, é o dinheiro que é mal distribuído, é a corrupção. É claro que é tudo isso, mas e nós? E nossa parte, tá? E voltando nessa reforma, eu penso o seguinte: se o aluno já teve essas aulas de língua portuguesa e matemática a mais e não virou nada, não houve um diferencial na vida dele, não é dobrando, triplicando essas aulas que vai haver, gente. Muito pelo contrário, o que vai haver é evasão. Via de regra, já são matérias, língua portuguesa até que o pessoal gosta, mas via de regra, matemática é uma disciplina que a maioria dos brasileiros não gostam. A gente estuda, faz ali, mas acha difícil, porque é um preconceito que tem com a matemática, né? É difícil, é algo difícil de entender, então já tem esse preconceito. Então, o que que acontece? Imagine o aluno ficando em período integral, suponhamos ali, das 7 da manhã às 5 da tarde, estudando só português e matemática. O que que vai acontecer? Evasão. O aluno vai sair da escola. Até o fundamental pode ser que fique, mas depois do ensino médio ele vai cansar daquilo ali. Ele vai sair da escola, ou ele vai só para incomodar, para irritar. Ele mesmo vai se sentir irritado, estressado, desmotivado. Vai para a escola para perturbar, para encher o saco. Essa é a verdade, menos para estudar. Ah, mas o que que você defende? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que
Tá, você dividir as matérias, por exemplo, o aluno até o ensino fundamental estudou todas as matérias que ele tinha, ciência, geografia, tá. Chegou no ensino médio, ele vai estudar a carga horária normal e depois ele pode ter um período, se ele quer humanas, vai focar nas disciplinas de humanas. Se é exatas, ele vai focar na disciplina de exatas. Agora, o governo empurrar goela abaixo, não, vai ser essas disciplinas. Tá, tira a sociologia, tira a filosofia, tira a história, tira tudo do currículo, artes. Mas e a pessoa que quer formar em direito, a pessoa que quer formar em artes, a pessoa que quer formar em humanas, como que ela fica? Tá? Então, nem tudo isso é um caso para se pensar. Outra coisa, por que que esse governo está sendo um ditador, né? E ninguém está fazendo nada? Porque isso aí é algo que a mídia está ajudando, né? Você pode ver que a mídia não está se colocando contra. E se coloca de uma forma muito. Não de uma forma de realmente de formar opinião, de fazer com que o povo vá para a rua e lute, esclarecer para a população mais humilde, para a população mais leiga. O povo está aceitando tudo, tudo calado, né? Não só em relação à educação, mas até mesmo aos direitos trabalhistas. O que está acontecendo? Direitos adquiridos com manifestações, com protesto, com lutas, com sindicância. O governo está tirando e o povo não está nem aí. Acabamos de passar agora o carnaval, viva o carnaval, o povo na rua, pão e circo, política de pão e circo, o povo quer festa, o povo quer Big Brother, o povo quer carnaval, o povo quer futebol. O que eu digo é, fica aí, bando de otários. Na hora que você chegar, seus 60 anos, ai, agora eu vou aposentar, e se dá conta que não tem mais aposentadoria, aí que você vai abrir o olho e vai chorar, mas já é tarde. Mas já é muito tarde. Na hora que você, o adolescente que está aí no ensino fundamental, ensino médio, for prestar o Enem, nossa, mas eu não estudei essas matérias de humanas, mas tá lá no vestibular. Vai prestar o vestibular de uma estadual e federal. Aí eu não estudei, mas o vestibular vai cobrar. Por quê? Porque essa política é para beneficiar a elite, para beneficiar os ricos. Você acha que as escolas privadas vai tirar essas disciplinas dos currículos? Não vai. Vai tirar da pública. Por quê? Não defendendo partido nenhum, mas nos últimos anos o Brasil teve um avanço muito grande é, quando se trata de educação, muitas pessoas mais carentes da classe C, D e E frequentando universidade. Seja pelo ProUni, seja pelo SISU, seja por cotas, seja por mérito mesmo ali da raça, fiéis. E você acha que a elite quer ver filho de pobre estudando? Acorda, Brasil. Você acha que quando aquela doméstica chega toda sorridente e diz pro patrão dela: Nossa, o meu filho passou numa universidade federal. E às vezes o filho dele, que estudou numa escola particular a vida inteira, não conseguiu passar nesse vestibular. Você acha que ele fica realmente feliz? Que ele tá torcendo pro seu bem? Que ele vai torcer pro seu filho formar, pro seu filho virar um médico, pro seu filho virar um doutor? Ele não quer. Acorda, Brasil.